Agora vamos falar de saúde, porque o Ministério da Saúde aprovou a vacinação contra a Covid com imunizante da Pfizer em crianças de 6 meses a 4 anos de idade, mas que tenham comorbidade. Para falar sobre a importância dessa medida, nós conversamos a partir de agora com o Dr. Nelson Eisenbaum, médico pediatra e neonatologista, membro da Academia Americana de Pediatria, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, é um prazer poder conversar com vocês. Perfeito, doutor. Para começar, como o senhor viu e avalia essa decisão do Ministério da Saúde de aprovar a vacinação contra a Covid para as crianças com comorbidades de 6 meses a 4 anos de idade, após o aval da Anvisa para essa faixa etária. Mas é importante lembrar que a ampliação para as crianças sem comorbidades ainda depende do sinal verde da Conitec. Um avanço, doutor? Claro. Veja que a doença, o Covid, o SARS-CoV, ele mata, ele não poupa. Ele mata adultos, mas também mata crianças. Existe uma mística dizendo que as crianças não sofrem com o Covid, que as crianças sofrem menos com o Covid. Isso não é verdade. Ocorreram mortes de crianças pequenas, tanto em UTIs, quanto em UTIs de recém-nascido, quanto crianças que internaram e morreram. A taxa de mortalidade é menor em crianças, mas isso não significa que as crianças não morram, elas morrem. Então, a vacina, ela causa uma proteção, causa um cuidado maior com as nossas crianças e, com isso, a gente vai ter uma melhor evolução. Sem dúvida que é uma ótima coisa que a vacina esteja bem estruturada e que ela seja feita. Agora, doutor, não é incomum ler relatos de pais que ficam preocupados e até optam em não vacinar suas crianças contra a Covid e contra outras doenças. Agora, o imunizante da Pfizer vem sendo amplamente usado nas crianças de primeira idade em outros países, né? O que o senhor acha importante dizer a esses pais? Há muito tempo em crianças acima dos 6 meses. Exato. Aqui nós... Não, eu preciso que o senhor, então, diga aos pais, há mais benefícios, há mais vantagens do que desvantagens? Sem dúvida. Há muita vantagem em a gente vacinar nossos filhos. A gente não sabe como vão vir as próximas cepas desse vírus. Esse vírus, ele mata, ele não poupa. A gente não pode ficar sem isso. Nos Estados Unidos, nós já aplicamos a vacina em crianças acima dos 6 meses há muito tempo. Aqui nós vamos começar em crianças com comorbidades, mas logo, eu acredito, pelo menos, que nós vamos fazer a vacina em crianças acima de 6 meses que não têm comorbidades. E isso é extremamente importante. É importante que a gente consiga proteger nossos filhos. O senhor resgatou algumas informações da cronologia da doença. O senhor é um pediatra muito conhecido. Antes disso, só preciso confirmar o horário aqui na programação da Jovem Pan News, 4h03. Doutor, o senhor é um pediatra muito conhecido, popular aqui no estado de São Paulo e acompanhou a evolução da Covid-19 e também da pandemia. Como essa doença se comportou especialmente com as crianças? Porque eu me lembro que havia uma teoria de que as crianças eram imunes ou pouco sofriam com o SARS-CoV-2. O que tem de verdade nisso? Isso é uma fantasia. As crianças pegam Covid, as crianças desenvolvem Covid, transportam vírus que pode chegar em adultos idosos e também sofrem com a doença. As crianças que pegam Covid, uma parte desenvolve poucos sintomas, mas uma parte também desenvolve doença severa. Desenvolve doença pós-Covid, desenvolve cardiopatia, desenvolve DPOC, doença respiratória, desenvolve quadros acachapantes. É muito importante vacinar para que a gente não passe por isso. O único meio que a gente tem de se proteger contra a doença é a vacina. Não existe outro meio da gente se proteger. Não existem medicações para não se pegar o vírus. E isso já está mais do que provado. Só existe a vacina.
é importante vacinar os nossos filhos. Perfeito. Agora, doutor, e em relação a outros imunizantes? A vacina da Pfizer atende bem às necessidades para imunizar esse público ou há outras tecnologias, outras marcas que poderiam ser analisadas pela Anvisa para aplicação de crianças na primeira idade? Porque eu me lembro que outros países chegaram a utilizar outros imunizantes. Então, eu acredito que logo entre em estudo a Coronavac, né? Também. Mas, por enquanto, o que está liberado é o que é amplamente usado, que é a Pfizer, que já é usada nos Estados Unidos há algum tempo para crianças acima de 6 meses. Eu acredito, isso é uma impressão pessoal, que entre ou se libere algum estudo de crianças com a Coronavac, que não é muito diferente da Sinovac, né? Mas nós vamos ter que esperar. Agora, doutor, o senhor atende muitas crianças e claro que acaba conversando com os pais e esse contato é muito importante para entender como funciona essa dinâmica dentro das casas, dentro das famílias, né? Como os pais têm se comportado em relação a essa nova fase da pandemia, quase um pós-pandemia? Houve mudanças substanciais no dia a dia, na escola, a maneira como os pais lidam com as crianças? O que é importante destacar e o que o senhor gostaria de dizer a esses pais? Veja, o que eu vejo no consultório são duas linhas. Eu vejo os pais muito preocupados com a doença e vejo pais que recebem informações por WhatsApp, TV, muito preocupados com a vacina. A vacina já está mais do que provado que não causa nenhum mal para as crianças, não causa nenhum mal para adultos. Existe uma pequena porcentagem de efeitos colaterais. É importante vacinar. É importante a gente saber que a vacina é um imunizante poderoso que vai causar uma proteção em nossos filhos. Nós temos que ter cuidado. Caminhamos, hein, doutor? Porque eu me lembro que inicialmente não se esperava uma vacinação em tantas etapas, né? A atualização praticamente a cada 7, 8, 9 meses. O senhor entende que nós caminhamos justamente para esse processo em que cada ano a pessoa precisará tomar uma vacina renovada, atualizada? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente vai ter atualizações da vacina, porque o vírus é um vírus mutante, ele muta e logo ele vai se tornar um outro vírus. É um vírus da mesma doença, mas de outra cepa, vamos deixar dessa forma. Então, eu acredito em atualizações, sim. Veja que é importante que o nosso corpo entenda o vírus. Então, para o nosso corpo entender o vírus e conseguir combater ele, a gente precisa de vacina. Perfeito. Tem observado também outras doenças voltando, aparecendo e preocupando demais os pais em meio à pandemia de Covid-19. A questão que envolve a meningite e também a varíola dos macacos. Como o senhor observa esse cenário e de que maneira o poder público, especialmente as secretarias de saúde, tem enfrentado esses problemas, hein, doutor? Veja que a gente já teve, alguns anos atrás, a volta do sarampo no Brasil. O sarampo era uma doença extinta no Brasil e por uma entrada de imigrantes com sarampo e uma baixa vacinação de sarampo no Brasil, nós voltamos a ter sarampo. O único meio que a gente tem de impedir uma bactéria, um germe, um vírus ou qualquer coisa de se colocar no meio da nossa população é vacinando. É o único meio que a gente tem. Quanto à meningite, a gente já tem aqui em São Paulo uma campanha de vacinação de ACWY para crianças acima de 11 anos. E já existe a vacina de meningite C há muito tempo no estado, que as crianças são vacinadas com 3, 5 e depois de 1 ano de idade. Quer dizer, 3 meses, 5 meses depois de 1 ano. Então, a gente já tem um combate à meningite C no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Quanto ao meningococo B, a vacina ainda é particular, mas o surto que a gente está tendo, que eu nem posso chamar de surto, eu diria o aumento do número de casos, é errado a gente chamar de surto, é de meningite C. Então,
eu acredito que com a vacinação a gente consiga coibir isso. Quanto à varíola do macaco, ela ainda tem alguns casos, mas não é tudo isso que se fala. Já existe a vacinação em profissionais de saúde e eu acredito que o nosso Estado, caso venha se mostrar algo perigoso para a nossa população, venha vacinar. Pois é, doutor. Essa semana nós conversamos com o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, que o senhor bem conhece, inclusive do mesmo bairro do senhor, talvez da mesma comunidade, inclusive. Ele falava sobre a possibilidade de reintrodução da polio no Brasil, fazendo um alerta para a baixa procura, né? Poucas crianças, o público-alvo decepcionou em relação à vacinação, acho que cerca de 30%, salvo engano. Enfim, houve a prorrogação da campanha de vacinação até o final desse mês, mas ele fez um alerta sobre a possibilidade de reintrodução da polio no Brasil. Há uma grande preocupação das autoridades de saúde e presumo que os pediatras também. O que o senhor tem falado com os pacientes, com os pais e as mães das crianças que o senhor atende? Eu acredito que a vacinação é importante. A vacinação tem que estar em ordem. As crianças têm que receber as vacinas de pólio. É importante que elas tomem as vacinas que são disponibilizadas pelo governo. Toda vacinação é importante. A vacina de pólio é feita no Brasil com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses, acima de 1 ano, com 5 anos e em campanhas também, além de ser disponibilizada em outras ocasiões. Veja que a doença, a poliomielite, é uma doença incapacitante. Ela não tem cura, ela não tem tratamento, ela tem controle da doença. A paralisia infantil ainda assola alguns países da Ásia e alguns países da África. Veja que nós temos que ter cuidado, mas nós não temos a polio no Brasil por enquanto. Se nós continuarmos vacinando o nosso povo, se nós continuarmos seguindo em frente, sendo bons médicos, se nós continuarmos sendo bons pais, se nós continuarmos sendo uma população envolvida e cuidadosa com os nossos filhos, nós vamos continuar em frente sem a polio. Essa é a minha opinião. É importante vacinar. O Dr. Jean está correto, ele é um bom médico, eu acredito, e muito preocupado. Nós não temos polio no Brasil e se continuarmos vacinando, nós vamos continuar sem ter. É isso. A vacinação em crianças em destaque nessa entrevista especial com Nelson Eisenbaum, médico pediatra e neonatologista, membro da Academia Americana de Pediatria, a quem mais uma vez agradecemos pela participação aqui na programação da Jovem Pan News. Doutor, muito obrigado e bom fim de semana. Um ótimo final de semana. Saúde a todos.